Olá, sejam bem-vindos ao episódio 168 de E o Resto é História, com lo histórico Rui Ramos e il jornalista João Miguel Tavares. Prometo que não vamos fazer o programa em italiano, até porque infelizmente não tenho conhecimentos para isso, mas serve este introito para assinalar que a Itália foi eleições no passado domingo e para anunciar aos ouvintes que este vai ser um programa dedicado àquele estranho país em forma de bota que tanta coisa extraordinária já deu ao mundo. Mas antes disso, hoje temos um ponto prévio porque há uma novidade. Rui Ramos, vais ter uma newsletter, não é verdade? Como é que isso aconteceu? Vai-se chamar Perceber a História? É verdade, confirmo. Ouviste esse rumor. Ouvi esse rumor. E não é um boato sem fundamento. Sim, vai haver uma newsletter semanal no Observador para os assinantes do Observador. Aliás. Mas as 3 primeiras é para todos, não é? As 3 primeiras parece que estão abertas a toda a gente. E depois, se gostarem muito, portanto, tens que fazer um bom trabalho. E depois é só para os assinantes, e portanto Exato. As pessoas que quiserem ter... Os assinantes do Observador têm acesso à newsletter, aqueles que quiserem ter acesso têm que assinar o Observador. À newsletter têm de assinar o Observador. Esta newsletter e outras newsletters que o Observador tem neste momento. Este aqui é sobre história e vamos falar de temas de história de Portugal e não só, alguns provavelmente que terão sido já abordados aqui no... E as primeiras são sobre o quê? As primeiras, por causa do ano do duplo centenário da Constituição de 1822, vão ser sobre o liberalismo português, que é uma coisa que as pessoas acham que não há, ou que nunca houve. Eu parece-me que há, mas que não é bem aquilo que as pessoas ou pensavam que teria havido ou gostavam que tivesse havido. É uma coisa um bocadinho diferente. E é explicar o que é que foi o liberalismo português, de alguma maneira dar o contexto também da Constituição de 1822, mas depois explicar o século XIX português, o liberalismo português. Portanto, essas serão as primeiras, creio que serão as primeiras 6 newsletters, portanto, mês e meio de newsletters sobre isso, e depois haverá outros temas. Dedicar-te às outras atividades. Que haverá outros temas. Bom, então, a newsletter chama-se Perceber a História. Perceber a História, é esse. Muito bem. E agora já sabem, vai fazer parelha com E o Resto é História, e também estaremos aqui todas as semanas. Bom, estávamos a falar de Itália, não é? Mas estejam descansados, não vamos falar do partido Fratelli d'Italia ou do que vai acontecer com o novo governo. Este programa não serve para fazer comentário político, como se sabe, mas serve orgulhosamente para ajudar a perceber aquilo que acontece à nossa volta, utilizando os preciosos instrumentos da memória e do conhecimento do passado. Ora, aquilo que já vem acontecendo há muito tempo em Itália, Rui, é uma balbúrdia política que parece não ter paralelo em nenhum outro país europeu. Desde que a República Italiana foi fundada, em 1946, logo após a Segunda Guerra Mundial, até aos dias de hoje, a Itália já teve 43 primeiros-ministros, se não me enganei a contar, o que dá quase um primeiro-ministro a cada ano e meio, e no mesmo intervalo de tempo, só para dar um exemplo, a Alemanha teve 10 chancelers, ou seja, 10 primeiros-ministros de um lado, 43 do outro. E se quiserem comparar com Portugal, desde 2005 nós tivemos, como se sabe, 3 primeiros-ministros. Ora, desde 2006 a Itália acabou agora de eleger o seu 9º primeiro-ministro. E já nem sequer falo do número de partidos políticos e de coligações que surgiram em Itália desde que a Operação Mãos Limpas arrasou o sistema partidário tradicional no início dos anos 90. Portanto, a minha pergunta, Rui, não tem nada de original, mas é certamente acompanhada por muitos ouvintes lá em casa ou no carro. Porquê é que a política italiana é esta inacreditável confusão? Porque, muito provavelmente, sendo uma política que imagino que a maior parte das pessoas não acompanha regularmente, quando dá por ela, parece confusa, naturalmente. Isto é como tudo aquilo que nós não acompanhamos e não conhecemos. Estás a insinuar que não há confusão nenhuma? Pode haver, mas pode não ser a confusão que nós temos. Isto é, entre a confusão política italiana e a confusão que nós sentimos ao olhar para a confusão política italiana, há uma certa distinção. Eu gostava de distinguir aqui entre duas coisas para perceber aquilo que estás a chamar confusão, ou outros chamam caos político italiano. Uma é o sistema político da
República Italiana, fundada em 1946, e outra é a história da Itália como país moderno desde os anos 60 do século XIX. E, de facto, a Itália não tem uma longa história unificada. Isto é, aquela bota que tu descreves é uma bota recente, não é uma bota que existe há muito, muito tempo. Desde logo tinha o cano mais alto, não é? Tinha mais ramificações, tinha, digamos, assim, caía mais para os lados, digamos, sobretudo do lado do mar Adriático. Bem, mas o sistema político italiano não tem muito misterioso. Quer dizer, o que é que aconteceu, por exemplo, no domingo, neste passado domingo, nas eleições legislativas em Itália? O que nós vemos é que o partido mais votado teve 26% dos votos e o que ficou em segundo lugar teve 19%. E juntos têm 45% dos votos. Portanto, os dois partidos mais votados juntos têm 45% dos votos. Se nós quisermos comparar com Portugal, o que é que temos em Portugal? Em Portugal, nas eleições também deste ano, os dois partidos mais votados tiveram juntos 70,5% dos votos. Certo. Isto é, fragmentação, não é? Portanto, mais uma outra informação. Em Itália há 6 partidos com mais de 8% dos votos. Em Portugal só há 2. Certo. Portanto, há uma pulverização do sistema de partidos. Isto é, há vários partidos competitivos e os partidos que estão à frente não estão muito distantes dos partidos que estão atrás e pode haver mudanças de posição. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, por um lado, por causa desta pulverização e de nenhum partido ter uma maioria, grandes maiorias, num sistema, para haver governo tem de haver governos baseados em coligações. Portanto, as coligações do governo tornam-se inevitáveis, uma vez, aliás, que o governo depende do Parlamento, portanto, não é um sistema presidencial, é um sistema de governo em que o governo depende do Parlamento e, portanto, é necessário esses arranjos dentro do Parlamento para arranjar uma maioria para o governo depois poder funcionar com o Parlamento. Certo. E em segundo lugar... Eu tinha dito no início que estava a escolher o Primeiro-Ministro da Itália, na verdade está a votar nos partidos, que a partir daí escolhem o Primeiro-Ministro, ou seja, nesse aspecto é como em Portugal. E depois... Como os partidos não estão muito distantes uns dos outros e podem todos aspirar a ultrapassarem-se uns aos outros, isso quer dizer que as coligações também nunca são muito estáveis. Quer dizer, isto é, há sempre partidos que é o contrário de haver uma coligação em que um partido tem uma grande distância de votos e depois há 2 partidos pequenos a apoiar. Aqui não, aqui são 3 ou 4 partidos que podem aspirar a ultrapassarem-se uns aos outros que vão formar governo. Um está à frente, mas o que está atrás pode aspirar a passar à frente, até porque provavelmente até noutras eleições já esteve à frente daquele que agora está em primeiro lugar. E, portanto, isso dá esta instabilidade. Isto é, praticamente os políticos não descansam. Ninguém está parado. Toda a gente está a mexer para formar coligações e depois dentro das coligações para mudar a correlação de forças. Mas este frenesim começou quando? Este frenesim, há muita gente que diz, começou em 1992, 94, quando a chamada Operação Mãos Limpas, que foi uma operação contra a corrupção, que praticamente destruiu, porque atingiu as lideranças dos 2 grandes partidos que havia em Itália desde 1946. Por um lado, a democracia cristã e, por outro lado, o Partido Comunista Italiano. O Partido Comunista Italiano também tinha sido atingido pela queda do Muro de Berlim, pelo fim da União Soviética, etc. E diz-se, bem, as coisas começaram, digamos, esta confusão começou aí. O que não é verdade. Porque a instabilidade ministerial, a contabilidade de governos uns atrás dos outros já existia antes, já vem de antes. Mesmo quando os partidos eram estáveis? Mesmo quando havia uma democracia cristã e havia um Partido Comunista Italiano, e eram 2 partidos muito maiores do que qualquer dos outros. Agora, o ponto aqui é que esta instabilidade, isto é, estas mudanças constantes de governo, de primeiro-ministro, mas sobretudo de governo, pode não significar o que pensamos. E vou dar um exemplo. Um exemplo que logo vai para o começo da República Italiana. Entre julho de 1946 e agosto de 1953, portanto, no pós-guerra, em 8 anos a Itália teve 7 governos. 7 governos, quer dizer, portanto, um governo cada ano. Agora, quantos primeiros-ministros é que teve? Teve um só. Alcide de Gasperi, que foi primeiro-ministro durante estes 7 anos. Isto é, foi primeiro-ministro destes governos todos, ele foi sempre o chefe deste governo. E isso não aconteceu só entre 1946 e 1953. Há muitos outros momentos na história política de Itália em que também há muitos governos
mas sempre com um primeiro-ministro. Entre 1963, dezembro de 1963 e junho de 1968, a Itália teve 3 governos. Um só primeiro-ministro, Aldo Moro. Isto é, o mesmo primeiro-ministro durante 4 anos e meio, mas com vários governos lá pelo meio. Entre julho de 1976 e agosto de 1979, 3 governos. Um só primeiro-ministro, Giulio Andreotti, durante 3 anos e meio. Mais, entre 1946 e 1981, a Itália teve 38 governos. 38 governos, quer dizer, uma coisa incrível. Agora, quantos partidos... 35 anos, estás a dizer. 38 governos em 35 anos. Sim. Quantos partidos é que estiveram à frente do governo? Um só, a democracia cristã. Foi sempre a democracia cristã que esteve à frente do governo. Mas como é que isso se explica, então? Um só partido... Porque o que há na Itália do pós-guerra, depois de 1946, é que não é bem uma instabilidade no sentido da rotação de partidos no governo ou de mudança de políticas, mas é mais uma espécie de forma de governo em que o partido dominante, que era a democracia cristã, que era composto de muitas fações, e de fações muito separadas umas das outras, em termos até de orientação, enfim, dos personagens que as dirigiam, mas também de sensibilidades políticas, essas fações estavam constantemente a competir entre si e a provocar combinações governamentais diferentes. Isto é, mudava aquele ministro, depois mudava outro, depois entrava mais 2 ministros de uma facção, saía um ministro da outra, portanto uma facção ficava mais representada no governo do que na outra, e isto estava constantemente a acontecer. Por vezes não implicava uma mudança do primeiro-ministro. O primeiro-ministro era sempre o mesmo. E por vezes não implicava a mudança em determinados ministérios que durante longos anos foram sempre os mesmos ministros e as mesmas políticas. Portanto, havia uma grande estabilidade depois, por vezes, a nível de determinados setores da governação. Isto não é muito singular na Itália. O Japão funciona desta maneira. O Japão que nós não associamos à confusão, que nós não associamos ao caos. Mas o Japão, entre 1972 e 1993, para escolher um exemplo ao acaso, durante cerca de 20 anos, teve 10 governos, um em cada 2 anos. Mas todos os governos eram do Partido Liberal Democrata. Aliás, o Partido Liberal Democrata, desde 1955 do Japão, está no poder do Japão desde 1955, com dois intervalos. Mas como é composto de muitas fações, essas fações até têm nomes, quer dizer, é como um partido composto de vários partidos, quer dizer, as várias fações têm nomes. Elas estão constantemente a concorrer entre si, a empurrarem-se umas às outras. E isso, por vezes, provoca mudanças de ministérios, isto é, o primeiro-ministro tem de dar um ministério àquela fação que, entretanto, começou a tornar-se mais poderosa. Outras vezes implica mudanças de primeiro-ministro. Mas é o mesmo partido sempre que governa. E, portanto, esta sucessão de governos no Japão, na Itália, podias recorrer a um exemplo histórico que era o da Terceira República Francesa, em que os governos caíam para aí de 6 em 6 meses ou 3 em 3 meses, porque eram constantemente no Parlamento, estava sempre a formar novos governos e a diminuir governos, mas por vezes os ministros eram sempre os mesmos. Portanto, podia haver um ministro que estava no poder às vezes durante 5, 6, 7 anos, quer dizer, à frente da mesma pasta, mas em governos constantemente diferentes. Portanto, isto não significa que haja uma alternância na governação, nem sequer aquilo que nós poderíamos chamar uma verdadeira instabilidade de políticas públicas, isto é, de repente haver, como poderia haver noutros países, uma sucessão entre 2 grandes partidos, uma alternância entre 2 grandes partidos com políticas, com visões muito diferentes uma da outra, e, portanto, isso poderia ser uma verdadeira, digamos, instabilidade governativa, das políticas a mudar sempre. Mas não, o que estamos aqui a fazer, o que estamos aqui a falar é de mudanças dentro do bloco de poder, um bloco de poder que está sempre a ser, digamos, afinado. É como se aquilo é composto de uma série de peças e essas peças estão sempre a ser baralhadas e a ser colocadas de uma maneira diferente no tabuleiro, certo, mas são sempre as mesmas peças. De facto, portanto, por vezes isto pode significar até que há uma grande estabilidade da governação, até no mau sentido. Isto é, este tipo de sistemas sofrem precisamente não de instabilidade, mas às vezes de estabilidade a mais. Isto é, de
de grande continuidade. Porque os governos mudam, mas de substancial não muda nada em termos de políticas, é isso? E porque há uma grande dificuldade numa situação tão movediça como esta em aparecer uma combinação de fações que dê força para mudar rumo à governação. Ok. Isto é, alguém quer mudar uma política e não é capaz, quer dizer, porque... Todos os governos são essencialmente frágeis. As areias são tão movediças que, isto é, não é... É quase impossível tirar aquele... Por vezes, no caso do Japão, é impossível tirar aquele partido do governo, mas aquele partido não é capaz de mudar radicalmente as políticas no país. Quer dizer, portanto, era aquilo que se dizia da Terceira República Francesa, que era, não era capaz de governar, mas era capaz de se defender. Quer dizer, isto é, ninguém os tirava do poder. Eles não eram capazes de governar, mas também ninguém os tirava do poder. Estão ali agarrados, quer dizer, eram muitas fações em guerra permanente uns contra os outros, sempre a anularem-se uns aos outros. Quer dizer, portanto, uma grande rivalidade entre os chefes do mesmo partido, sempre a anularem-se uns aos outros. Agora, tirá-los, substituí-los por outros é que também não era possível, porque quando eles eram ameaçados juntavam-se, faziam um bloco e não deixavam... É uma variação do clássico, portanto, não se governam nem se deixam governar. Exato, é um bocadinho. Portanto, o que é característico... E depois, desde 1994, com o fim da democracia cristã do PCI, a novidade é que os partidos agora também estão sempre a mudar. Isto é, já não é só as combinações de fações, é as combinações de fações darem origem a partidos que estão constantemente a mudar nos anos 90, ou seja, a partir já depois de 94, da Operação Mãos Limpas. a partir de 94, portanto, novos partidos, novos rostos, portanto, é como se a classe política estivesse sempre em constante engenharia partidária, a fazer partidos, a experimentar partidos, a mudar de partidos, a experimentar líderes, a mudar de líderes. Agora, a questão no caso italiano é que esta aparente instabilidade governativa, entre aspas, se liga à questão da Itália como um país independente e unido. Quer dizer, e há uma questão da Itália por trás disto. A Itália, e percebemos essa questão se eu der este exemplo, a Itália, penso eu, que é o único caso de um país europeu que teve, ou tem, separatistas, isto é, um partido ou correntes políticas que defendem a separação de uma parte do território, e que esses separatistas, como foram, por exemplo, os da Liga Norte, agora já têm uma orientação diferente com Matteo Salvini, mas com Umberto Bossi, eram mesmo separatistas, quer dizer, queriam fazer um país novo no norte da Itália, e bem, eles não representavam, sendo separatistas, não representavam nem uma nação diferente, como é o caso dos catalães em Espanha ou dos escoceses no Reino Unido, nem uma descontinuidade territorial, como é o caso, por exemplo, dos corsos na Córsega, que é uma ilha que também tem um movimento separatista em relação à França. Portanto, aqui, neste caso, a Liga Norte, quer dizer, que é a Liga do Norte de Itália, queria a independência, a separação do Norte de Itália, não tem nenhuma descontinuidade territorial, nem dizia que não eram italianos. Eram italianos que não queriam estar com os outros italianos. Quer dizer, isto é um caso estranho, quer dizer, num país europeu. E isso tem a ver, obviamente, com a história de Itália. Quer dizer, a história de Itália que no fim do século XVIII, princípio do século XIX, mas vamos ficar no fim do século XVIII só para... Ainda não era um país, era um conjunto de povos e territórios independentes uns dos outros. Aquilo que hoje é a Itália, há 200 e tal anos, era composta por... Portanto, a República Italiana de hoje corresponde, no fim do século XVIII, a 2 reinos, o reino do Piemonte e o reino das duas Sicílias, a 3 repúblicas, Veneza, a República de Veneza, a República de Génova e a República de Lucca, a 4 ducados, o Ducado de Milão, o Ducado de Parma, o Ducado de Módena e o Ducado da Toscânia, e aos Estados do Papa. Isto é, o Papa não tinha apenas o Vaticano, tinha Roma e tinha uma parte dos territórios na Itália Central. Portanto, havia 10 Estados, pelo menos, onde hoje há um. A Itália moderna resultou de um processo de unificação entre 1848 e 1871, protagonizado pelo Reino do Piemonte. É o Reino do Piemonte com capital em Turim, a dinastia de Saboia, que vai conquistando os outros territórios e vai os anexando até formar o Reino de Itália, através de uma série de guerras, com o apoio da França nos anos 60 e 70. E reparem, a Itália também foi do século XIX. A Itália também foi unificada, a Alemanha também foi unificada só em 1871, também era composta, enfim, até de uma quantidade maior de Estados, mas a unificação italiana teve sempre alguns problemas. O primeiro problema é que as grandes diferenças sociais e os grandes desníveis económicos entre as regiões daquilo que veio a ser depois o Estado italiano
essas grandes diferenças, estes grandes níveis nunca foram verdadeiramente ultrapassados. Continua a haver uma república das duas Itálias. Exatamente, o sul da Itália correspondia ao Reino das Duas Sicílias, portanto, com capital em Nápoles, continua a ser um país completamente diferente do norte, onde a administração do Estado central atenção, a Itália não é um Estado federal, é um Estado centralizado, é uma república centralizada, unitária, portanto não é como a Alemanha, um Estado, uma república federal. A administração do Estado continua a ter grandes problemas em operar no sul da Itália. Um desses problemas chama-se máfia, ou tem uma expressão que é a máfia, quer dizer, que é o crime organizado, mas de facto esse crime organizado expressa também a grande dificuldade de instalação, já falámos aqui uma vez disso, a grande dificuldade da instalação do Estado italiano, quase que vindo de fora, no sul da Itália, a sua dificuldade de operar nesse meio, onde o Estado parece um Estado estrangeiro, quer dizer, é tratado como se fosse um Estado estrangeiro, um Estado vindo de fora, em relação ao qual as populações desconfiam e têm as suas organizações e a sua vida paralela em relação ao Estado. Embora, curiosamente, depois tem ao mesmo tempo, por causa das suas dificuldades económicas, por exemplo, em 2014, 70% dos desempregados italianos estavam no Sul, onde há um terço da população. Um terço da população tinha mais de 2/3 dos desempregados. Embora a economia do Sul seja muito dependente dos subsídios estatais, o Estado não controla bem o Sul de Itália. O Sul de Itália tem o pior índice de qualidade de governo da Europa Ocidental. É o pior índice de qualidade de governo da Europa Ocidental. Quer dizer, pior que Portugal, Espanha, é o pior, quer dizer, onde a administração pública funciona de uma maneira quase catastrófica. Portanto, nenhum outro país da Europa, creio eu, tem desníveis de desenvolvimento tão persistentes e atingindo populações tão grandes. Isto é, todos os países da Europa têm sempre uma regiãozinha, um distrito, que é mais pobre do que os outros, ou uma bastante mais pobre. Agora, um terço da população, quer dizer, e uma grande parte do território, muito mais pobre e quase separado, quer dizer, quase um mundo completamente diferente, do que leva, com algum exagero, muita gente às vezes a falar de que a Itália é um bocado da Europa, agarrada a um bocado da África, isto é, que o sul da Itália já de facto não é Europa, enfim, um bocado exagerado também, e obviamente faz parte da história europeia e é uma cultura europeia, mas dá a ideia destes enormes contrastes, destes países muito diferentes, e portanto isto foi sempre vivido como uma espécie, desde 1860, desde a unificação, a questão do Mezzogiorno, quer dizer, há uma questão do Sul, a questão da dificuldade de consumar a unificação. Isto é, a Itália, portanto, é um Estado que tem sempre aquela, onde as elites têm aquela sensação que não conseguiram unificar. Sim. Isto é, estão unificados politicamente, em termos do exterior, mas não conseguiram unificar bem a população, fazer toda a gente sentir-se italianos da mesma maneira. Portanto, a população está separada e a Liga Norte na Itália é um bocadinho a expressão disso. Isto é um partido que cresceu à conta de vamos separar-nos daquela gente do Sul, não temos nada a ver com eles. Eles que façam um país diferente. E depois a Itália é um pouco como Portugal, mas vitaminado, ou seja, tem uma história grandiosa atrás de si e possivelmente os italianos não se sentem bem à altura dela no presente. Esse é o outro problema da unificação. A unificação em Itália nos anos 60 e 70 do século XIX é expressa pela palavra risorgimento, um ressurgimento, ressurreição da Itália. A Itália voltou outra vez. E a Itália que voltou e que nunca tinha existido como um Estado unificado, era nitidamente uma Itália que tinha como ideal o Império Romano, a República Romana, e a grande ascendência que Roma, na Antiguidade Clássica, tinha tido no Mediterrâneo e na Europa. Obviamente eles não queriam conquistar a Grã-Bretanha, nem conquistar o Reno, mas gostavam pelo menos de ter a influência até no Mediterrâneo, que tinham, por exemplo, as repúblicas italianas medievais de Veneza, de Génova, que tinham grandes territórios no Mediterrâneo. E, portanto, aspiravam a fazer até do Mediterrâneo
Mediterrâneo, um Mare Nostrum, outra vez, como aos romanos, isto é, Sim. a Itália como uma grande potência. Era isso que a unificação queria fazer. Portanto, não era mais um país qualquer, Sim. mas era a Itália como uma grande potência. E a Sim. verdade é que nunca conseguiu. E nunca aconteceu, e houve muitos equívocos ao longo do século XX. Nunca conseguiram. Os liberais, portanto, os liberais italianos, as elites liberais italianas do século XIX, falharam na Primeira Guerra Mundial, em que não conseguiram os territórios, enfim, através da guerra, reclamar os territórios a que aspiravam, quer dizer, como de influência tradicional italiana, por exemplo, todo o Adriático, que a República de Veneza tinha ocupado. Eles aspiravam a integrar isso, aquilo que hoje corresponde, portanto, à antiga, enfim, hoje não, quer dizer, mas correspondia à antiga Jugoslávia, portanto, Croácia, Montenegro, uma parte da Sérvia, portanto, eram territórios que tinham estado integrados, ou tinham estado sob a influência italiana, e eles pensavam que isso devia fazer parte da Itália. Não conseguiram, quer dizer, não conseguiram convencer os aliados a dar-lhes essas coisas todas. Depois o regime fascista italiano, a partir dos anos 20, 30, de Mussolini, tentou obter esses territórios à força, isto é, conquistando, fazendo conquistas, tentando conquistar a Grécia, tentando conquistar a Albânia. Bem, o resultado disso foi uma aliança com a Alemanha e a Itália acabar muito mal a Segunda Guerra Mundial, de um lado ambíguo, mas perdendo todos esses, ainda perdendo mais territórios, aliás, do que tinha antes. Portanto, a Itália houve sempre aquela sensação que a Itália unificada era uma Itália amputada, que não correspondia aos territórios onde anteriormente os italianos tinham tido a influência. Portanto, a Itália unida era menos do que a Itália que tinha estado separada antes. E depois também não há uma história vitoriosa para contar nestes anos. Quer dizer, a Itália teve sempre um destino estranho, quer na primeira. Não, apostou no cavalo errado e depois apostou no cavalo certo. Quer dizer, quer na Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, quer na Segunda, 1939, 1945, a Itália tem esta característica na Europa. Começa de um lado e acaba do outro. Quer dizer, começa, no caso da Primeira Guerra Mundial, não como beligerante, mas do lado da Alemanha e da Áustria, com quem tinha uma aliança até contra a França, porque entretanto tinha-se tornado rival da França no Mediterrâneo, e depois acaba, enfim, entra na guerra e acaba a guerra do lado dos aliados, mas depois de ter sofrido uma série de derrotas às mãos da Áustria. E no caso da Segunda Guerra Mundial, a Itália começa do lado da Alemanha e depois acaba uma parte, pelo menos, da Itália do lado dos aliados e no meio com uma violenta guerra civil entre 1943 e 1945, entre fascistas de um lado e democratas e comunistas do outro Mussolini, também lado, já falámos essas coisas aqui. todas. E depois de 1945 a Itália vai se tornar uma das frentes da Guerra Fria, em que há os democratas cristãos a enfrentar aquele que era o maior partido comunista da Europa Ocidental, o Partido Comunista Italiano, e tentar mantê-lo fora, tirá-lo do governo e a tentar mantê-lo fora do governo. Portanto, a política em Itália evoca assim ao mesmo tempo esta combinação precária de fações que dá origem a esta aparência de confusão para quem não segue, e mesmo para quem segue a política italiana, mas depois também estas grandes faturas regionais e ideológicas, portanto, uma sociedade fraturada, quer dizer, em tensão, em conflito, e depois esta aparente incapacidade das suas próprias elites resolverem problemas e, sobretudo, realizarem os ideais que tinham, quer dizer, esses ideais. E, portanto, tudo isto associado a esta ideia de, talvez, de frustração, de confusão, que é uma coisa, por exemplo, que nós não associamos ao Japão, apesar do Japão ter também governos a formar e a cair governos constantemente, mas ninguém repara nisso e ninguém dá muita atenção a isso. Porquê? Porque o Japão tem a impressão que dá o Japão é muito homogéneo, tudo a funcionar, uma grande eficácia, as coisas funcionam e, portanto, ninguém repara que há governos de dias no Japão, às vezes, de 2 meses, 3 meses, ninguém repara. E na Itália toda a gente repara porque há outras coisas em que também não parece estar a funcionar bem. Agora, à parte disto, é uma sociedade e uma cultura extraordinariamente dinâmicas e criativas e que têm um impacto enorme no resto da Europa e no resto do mundo, através da comida, através da música, através da literatura, quer dizer, com um impacto... E ainda por cima são bonitos. Uma força enorme, sim, da elegância, quer dizer, é aquilo que eles dizem na Segunda Guerra Mundial, eles não eram... enfim, o exército italiano não ficou
com a reputação de ser o melhor, enfim, o mais eficaz a combater, mas eram os que tinham os uniformes mais elegantes. E, de facto, basta ver imagens. Eram os mais bem desenhados, mais elegantes de todos os uniformes, eram os uniformes italianos. Quer dizer. Muito bem. Bom, então agora saltamos de Itália para a Commonwealth. A propósito da morte de Isabel II, nós ouvimos falar muito desta palavra, Commonwealth, uma organização internacional fundada em 1926, que hoje é composta por 56 países, a esmagadora maioria dos quais fizeram em tempos parte do Império Britânico. Eu faço notar aqui que existe esta Commonwealth das Nações, muitas das quais são repúblicas, e depois existe o chamado Reino da Commonwealth, composto não por 56 países, mas por apenas 15, que ainda hoje reconhecem a Rainha ou o Rei de Inglaterra como seu soberano. Muita gente talvez não saiba, mas o monarca britânico é também rei em países como a Austrália, o Canadá, a Nova Zelândia, a Jamaica, as Bahamas ou em Tuvalu. Esta situação, que nos pode parecer muito bizarra, tem sido alvo de referendos regulares em alguns destes 15 países, e foi através de um destes referendos, por exemplo, que a monarquia chamada União Sul-Africana se transformou na República da África do Sul em 1961, e foi também através de um referendo que a Austrália decidiu permanecer como monarquia em 1999, não foi assim há tanto tempo. E é por causa de tudo isto que o ouvinte Nelson Brito nos enviou a seguinte questão: como foi possível ao Reino Unido construir uma comunidade de Estados, a Commonwealth, em que muitos continuam no século XXI a reconhecer como soberana a Rainha Isabel II ou agora o Rei Carlos III? E como é que tal não foi possível a Portugal em nenhum momento, nem a outro país europeu? Ora, aqui está uma ótima pergunta, Rui. O que teve o Império Britânico diferente de todos os outros para alcançar tal prodígio e mantê-lo ainda hoje, parecendo-nos a nós uma coisa tão fora da época? Bem, houve quem tentasse imitar o sucesso da Commonwealth. A França formou a Organização Internacional da Francofonia, como se chama agora, em 1970. Portugal fundou a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa em 1996, portanto, a imitação da fórmula britânica. Só que o nosso Presidente da República não é Presidente de Angola, nem Moçambique, nem Cabo Verde. Já lá iremos. Mas é uma imitação da fórmula britânica, portanto é criar uma associação de nações com base numa história comum, uma história comum que resultou da expansão europeia desde o século XVI e com tudo o que isso significou, nomeadamente no que diz respeito à partilha de uma língua, isto é, a ter uma mesma língua oficial, e depois, claro, tudo isso servir para fazer uma associação de Estados com cimeiras regulares, acordos de cooperação com favorecimentos, quer dizer, com favorecimento de países por fazerem parte da comunidade ou da francofonia ou dos países de língua portuguesa, ou da lusofonia, portanto. Agora, nenhum dessas comunidades tem a mesma relevância e provavelmente nem sequer tem a mesma coesão da Commonwealth britânica. E porquê? Eu acho que porque nem a França nem Portugal tinham dois elementos fundamentais que explicam em parte a Commonwealth. O primeiro elemento, é um elemento óbvio, já referiste aí, é o rei como chefe de Estado. Um rei que pode permanecer como chefe de Estado de outros países, sem por isso a independência desses países ser questionada. Certo. Isto é, não há dúvida nenhuma que a Austrália ou a Nova Zelândia são países totalmente independentes do Reino Unido, embora, isto é, independentes economicamente, militarmente, politicamente, embora tenham o mesmo chefe de Estado. Isto é, mas não há dúvida, apesar de terem o mesmo chefe de Estado, que eles são completamente independentes. E isto era algo que tradicionalmente as monarquias conseguiam, isto é, ser o rei de vários reinos e esses reinos serem independentes uns dos outros. Mas a França e a Portugal, depois de 1945... Tem um problema que não tem rei, não é? Não tem um chefe de Estado que pudesse ser também chefe de Estado de outros países, porque o Presidente da República tende a ser só Presidente do país onde é eleito. Portanto, não funciona. Não funcionava. Sem monarquia. Esse é um primeiro elemento. O segundo elemento, este é o elemento talvez mais interessante, o mais interessante de todos, diz respeito àquilo que foi a flexibilidade histórica, a flexibilidade tradicional do Império Britânico. O Império Britânico foi sempre uma organização, ou foi sempre uma entidade muito mais multifacetada
e flexível do que outras organizações congêneres de projeção do poder europeu sobre outros territórios fora da Europa. Colonizaram de outra maneira, estás tu a dizer? Ou não colonizaram às vezes, quer dizer, isto é, o Império Britânico nunca quis corresponder a um só país, a uma só nação, como Portugal. O Império Português correspondia a uma só nação. Dizia-se que era Portugal do Minho a Timor. Certo. Era Portugal no Minho e era Portugal em Timor, era Portugal na Guiné, era Portugal em Angola, era Portugal em Moçambique. Todos esses territórios estavam organizados, eram províncias, estavam organizados em distritos, em concelhos, e era como, pelo menos oficialmente, eram olhados como se fossem um prolongamento do território metropolitano. E os ingleses nunca foram nessa? Os ingleses, a França a mesma coisa. A França tratou a Argélia até 1961 como se fosse um departamento francês. Isto era como se do outro lado do Mediterrâneo houvesse uma terra francesa que era a Argélia. Foi a política francesa até 1961. A Algérie française, quer dizer, a Argélia francesa. A Argélia era francesa, quer dizer, não interessava, estava do outro lado do Mediterrâneo. Não, e o que é que isso tinha a ver? Quer dizer, tinha um bocado de água pelo meio, mas era... Ora bem, os britânicos nunca pensaram desta maneira. Os britânicos, por exemplo, nunca acharam que a Índia era a Grã-Bretanha. Nunca se convenceram que era uma província britânica. Era uma coisa à parte. O Império era uma coisa à parte. Quer dizer, não era a Grã-Bretanha. Quer dizer, não era a Grã-Bretanha, era um Império. E por isso os governos de Londres, e esse é o ponto importante, mantiveram relações muito diferentes com os vários territórios que integravam o Império Britânico. Havia territórios que eram governados diretamente por governadores nomeados por Londres, portanto, como colónias. Mas havia territórios que já no século XIX se governavam a si próprios, eram curiosamente os chamados dominions, quer dizer, que não tinham o significado de serem dominados, mas ao contrário, eram territórios que já tinham os seus parlamentos e elegiam os seus governos, como era o caso do Canadá, da Austrália, desde meados do século XIX. Tinham o mesmo chefe de Estado e tinham, ainda nessa altura, em meados do século XIX, ainda tinham algumas relações militares, sobretudo, e diplomáticas com a Grã-Bretanha, mas para todos os efeitos, o Canadá e a Austrália no século XIX tinham o governo que era eleito, tinham os governos que eram eleitos pelos canadianos e pelos australianos. Sim. Portanto, tinham isso e depois tinham protetorados, isto é, territórios que eram estados independentes protegidos pela Grã-Bretanha, como era o caso de uma grande parte da Índia. Falámos aqui disso, esses 600 estados que na Índia tinham os seus exércitos, as suas finanças, a sua administração, os seus chefes de Estado, os seus marajás, os seus reis, os seus príncipes, etc., mas que eram protegidos pela coroa britânica e tinham uma relação com o rei da Inglaterra como imperador da Índia. Mas eram estados autónomos onde os ingleses, às vezes, eram representados por um embaixador. Isto é, o embaixador que, obviamente, tinha bastante poder e era capaz de influenciar a política, mas eram protetorados, portanto, não eram parte, isto é, nunca nenhum britânico fez como um português que chegou a Timor e diz: Portugal, estou em Portugal, isto é Portugal, terra portuguesa. Isto é, nunca nenhum britânico chegou a Bengala ou a Bombaim e diz: isto é Inglaterra, estou mesmo, isto faz parte da Inglaterra. Não. E isto, portanto, o que é que isto deu? Quer dizer, deu que nunca houve um só e mesmo estatuto para os territórios que integravam o Império Britânico. Isto é, havia, como era, por exemplo, o caso português. Os portugueses eram todos províncias ultramarinas, todos com o mesmo estatuto, eram províncias de Portugal. Estavam descritos na Constituição como territórios que nenhum governo português podia alienar. Isto é, alienar a Guiné era tão grave como alienar Minho ou Algarve. Quer dizer, o governo português, de acordo com a Constituição de 1911, da Constituição de 1933, não podia alienar esses territórios, embora às vezes admitisse que pudesse haver acordos para, enfim, retificar fronteiras ou coisas assim, mas não podia alienar esses territórios. Certo. A Grã-Bretanha não tinha nada disso. E ao não ter nada disso, foi mais fácil na altura da ruptura manter relações? Exatamente. O Império Britânico teve, portanto, a possibilidade de fazer variar os estatutos dos territórios que o integravam. E isso permitiu-lhe, em determinados momentos, por exemplo, de separação, manter uma relação privilegiada com esses territórios, fazendo variar os seus estatutos. Por exemplo, a Irlanda, em 1921, torna-se independente. Independente dentro da Commonwealth. Aliás, a Commonwealth aparece precisamente para assimilar o caso da Irlanda. A Irlanda separa-se. A Irlanda era uma parte do Reino Unido. Portanto, era o Reino Unido
da Grã-Bretanha e da Irlanda. Era assim até 1921. E de repente uma parte separa-se. Mas continua na Commonwealth, continua no Império. Porquê? Porque é-lhe dado o estatuto de domínio, isto é, torna-se um Estado independente como era a Austrália ou Canadá. Portanto, a ideia de Comunidade Britânica de Nações, aliás, afirma-se precisamente a partir de 1921, a partir do caso irlandês. Quer dizer, é uma maneira de manter... Isto é, da Irlanda separa-se, torna-se independente e ao mesmo tempo mantém-se dentro de uma comunidade de nações. Quer dizer, portanto, é uma parte da comunidade das nações, a comunidade, nessa altura se chamava Comunidade Britânica das Nações, e essa Comunidade Britânica das Nações é criada depois oficialmente ou estruturada em 1926 com esse objetivo, isto é, criar uma instituição que integrasse os Estados independentes, que antigamente tinham feito parte do Império Britânico, mas que agora estariam a fazer parte dessa comunidade britânica apenas com base na sua relação com a coroa. Isto é, o rei de Inglaterra é seu chefe de Estado. Em 1949 ficou claro que todos os membros são iguais entre si, todos os membros da comunidade eram iguais entre si, e deixou-se cair a palavra britânico, passou a ser só Commonwealth of Nations, portanto, British, deixou-se cair o britânico para ser tudo igual, e aconteceu outra alteração. Em 1947 a Índia torna-se independente e em 1948 anuncia que se quer tornar uma república, isto é, que quer que o rei de Inglaterra deixe de ser chefe de Estado. Mas ao mesmo tempo está disponível para continuar dentro da comunidade das nações, isto é, dentro desta comunidade britânica das nações. E então em 1950 muda-se a concepção da comunidade, muda-se essa concepção para integrar não apenas Estados de que o rei da Inglaterra fosse chefe de Estado, mas também repúblicas que, e isto é a expressão, reconheçam o soberano britânico, já não como chefe de Estado, mas como um símbolo da livre associação das nações que constituem a comunidade. Isto é, eles apenas reconhecem, portanto, o soberano britânico como o chefe da comunidade destas nações, como um símbolo da unidade, da coesão destas nações, mas já não como chefe de Estado. Isto, portanto, acontece a partir de 1950 e a Índia mantém-se. Em 1961, falaste aí da saída da União Sul-Africana, que se torna República da África do Sul. A intenção da União Sul-Africana, depois de se tornar República, era continuar na comunidade britânica, mas não continua, porque em 1960 esta comunidade das nações, aliás, esta Commonwealth of Nations, adotou como regra que os Estados que faziam parte desta Commonwealth of Nations tinham de aplicar princípios de igualdade racial. Portanto, o apartheid o apartheid sul-africano excluiu, foi esse que excluiu a nova República da África do Sul em 1961, uma vez que tinha um sistema de discriminação racial oficialmente instituído, excluiu da Commonwealth of Nations. E depois, claro, há portanto, esta flexibilidade do Império Britânico, que depois também é a flexibilidade da comunidade britânica, acho que é uma grande explicação para este sucesso. Muito pragmatismo. Para este sucesso, e era uma flexibilidade que nem Portugal não tinha de todo, e que a França também não tinha tanto como a Inglaterra tradicionalmente, e estou a falar aqui na Inglaterra, obviamente, para referir o Reino Unido, como era tradicionalmente referido em Portugal e em português como Inglaterra. Finalmente, havia uma outra coisa, um outro elemento que continuou a pesar ainda até, digamos, os anos 60 do século XX, até meados do século XX, que é o poder financeiro e militar britânico. Em 1945, a Inglaterra já não é a Inglaterra de 1900, quando era a maior potência financeira do mundo e a maior potência naval do mundo. Isto é, a Inglaterra tinha uma armada que era maior do que a de todos os outros países do mundo juntas. Quer dizer, isto é a ideia do poder naval britânico. E tinha a City em Londres era a maior praça financeira do mundo, com um poder financeiro maior do que também todas as outras praças financeiras juntas. Não havia nada parecido, nem Nova Iorque, nem Frankfurt, nada que se parecesse com Londres, no princípio do século XX. Em meados do século XX já não era assim. A Inglaterra tinha passado por 2 guerras mundiais em que tinha tido grandes perdas, tinha passado também por um processo, ou tinha começado a passar por um processo de desindustrialização a partir dos anos 30, isto é, uma parte da sua base industrial estava a ser
perdida por processos de deslocalização, que nós hoje percebemos melhor, na altura percebia-se menos, quer dizer, mas, enfim, a industrialização do resto do mundo estava a tirar à Inglaterra aquela vantagem competitiva que tinha tido durante muito tempo, mas a Inglaterra, apesar de tudo, ainda tinha um enorme poder financeiro e militar em 1945, fazia parte das potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial, fazia parte do Conselho de Segurança, era um membro permanente, como ainda é hoje, do Conselho de Segurança das Nações Unidas, ia ser brevemente, nos anos 50, uma potência nuclear também, uma das potências nucleares do mundo, portanto ainda tinha essa força e, claro, tinha um poder cultural enorme, isto é, através da língua, mas também através da exportação do seu modo de vida, dos seus desportos, quer dizer, o futebol, tudo isso, o chá, quer dizer, sim, foi a rainha de Portugal, foi uma rainha portuguesa que levou o chá para a Inglaterra, mas quem pensa no chá pensa nos ingleses, não pensa nos portugueses, quer dizer, aquilo está associado a costumes britânicos, em termos do resto do mundo, porque também há chá no Japão, também, enfim, também chá na Índia, etc., mas aquilo é da Inglaterra que vem. Portanto, há este, e depois com a própria a música pop e rock nos anos 50, 60 é um fenómeno americano, mas é em grande medida também um fenómeno britânico. As grandes bandas, das maiores bandas e cantores com maior sucesso nos anos 60 são ingleses, os Beatles, os Rolling Stones, etc. Quer dizer, as grandes bandas vêm, aliás, geralmente até vêm de Inglaterra. Portanto, a Inglaterra continua a esta força muito grande. Ainda hoje a economia britânica é a quinta maior economia do mundo. É maior do que a da Índia. Quer dizer, a economia britânica continua a ser maior do que a economia da Índia. E, portanto, isso deu a muitos países razões para quererem permanecer associados à Inglaterra. E, por vezes, países que não tinham uma história dentro do Império Britânico. Moçambique, por exemplo, faz parte da Commonwealth. Quer dizer, acumula, não é? Acumula com os países africanos. E a própria África do Sul, em 1994, que regressou à Commonwealth. Regressou à Commonwealth com Nelson Mandela e com o fim do apartheid. Regressou à Commonwealth. Hoje em dia, geralmente, há uma série de países que, enfim, também são candidatos a fazer parte da comunidade dos países de língua portuguesa, da francofonia. A francofonia também, a Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, também fazem parte dos países da francofonia. Países tradicionalmente de influência portuguesa, de história, com uma história com Portugal, mas fazem pelas vantagens que têm. Sim. Há muitas vantagens financeiras, políticas, económicas, e também há outros, e portanto também há países de fora, digamos, do espaço lusófono que querem também fazer parte da comunidade dos países de língua portuguesa. Na América Latina há vários candidatos, Uruguai e outros, quer dizer, que também querem fazer parte, precisamente ou por relações ou por interesse, quer dizer, ou por interesse. Muito bem. E assim terminamos este episódio de E o Resto é História. Cá estaremos de novo para a semana. Até lá. E leiam a newsletter do Rui Ramos. Deve ser muito interessante. Vamos esforçar-nos para ser interessante. Vais tu esforçar-te. Vamos lá. Então, até para a semana.